Santo do pau oco, essa expressão ela é muito usada. Eu acho que isso é uma expressão internacional, né? Quem não já olhou para a cara do outro e sarcasticamente, olha lá o santinho do pau oco. A questão é que muitas poucas pessoas sabem de onde vem isso. E essa é uma expressão que foi tirada lá do Brasil colônia. E ela foi usada para identificar ou designar aquelas imagens, as imagens de escultura, né, que os padres usavam no contexto, né, da Igreja Romana, nos dias da Igreja ou do Brasil colônia. Só que eles usavam essas imagens, os padres, para contrabandear ouro, para contrabandear pedras preciosas para Portugal. E como é que eles faziam? Essas imagens eram construídas ocas. E lá dentro, então, era colocado ouro, pedra preciosa, tudo extraído aqui do Brasil. A questão é que hoje essa expressão, bem pejorativa, ela é usada para designar aquelas pessoas que demonstram uma falsa piedade, que vendem uma coisa, uma imagem, mas que na hora H não são aquilo. A ideia da falsa piedade, ou seja, não apresentam, não testemunham características, né, de pessoas realmente crentes no Senhor Jesus e acabam sendo chamadas de santos do pau oco. Aqui no nosso texto, o apóstolo Paulo, no texto de hoje, que nós vamos ver em Romanos 6, de 1 a 14, pode abrir sua Bíblia. O nosso querido apóstolo Paulo está dizendo aos crentes de Roma algumas coisas de extrema importância que vão determinar o tipo de vida que aqueles crentes estariam vivendo. O apóstolo Paulo está preocupado que eles não somente reconheçam Cristo como Senhor, identifiquem a justificação propiciada por Jesus Cristo na cruz por nós, mas quer também que eles tenham responsabilidade com uma vida que corresponda a esta obra maravilhosa de Cristo em favor deles. Ou seja, se a morte e a ressurreição de Jesus Cristo justificou aqueles crentes diante de Deus, anulou a condenação herdada de Adão, estamos falando, né, sobre isso nas passagens, nas mensagens anteriores. Se Cristo na cruz, sua ressurreição e morte, nos justificou, então, anulando a condenação que herdamos de Adão, santificação não é opção diante dessa verdade, de que fomos salvos pela graça e justificados da nossa culpa através da obra de Cristo Jesus em nosso favor. Buscar uma vida conformada à imagem de Cristo em função dessa graça maravilhosa que nos alcançou e nos transformou, nos deu uma nova vida. Viver uma vida santificada, ou seja, separada, para honrar a Deus, não é opção, é um compromisso, é um prazer, é uma responsabilidade. E é isso que nós vamos ver, é isso que o nosso querido apóstolo Paulo apresenta nos versos 1 a 14, que vamos ler agora. Acompanhe na sua Bíblia. Capítulo 6, versos do 1 a 14, diz assim: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado.
Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçais os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Eu queria que um dos irmãos ficasse de pé e orasse para que Deus nos instrua, nos capacite a compreender a sua palavra. Um dos irmãos fique de pé e ore, por favor. Amém? Muito bem. Nos 2 primeiros versículos desse texto, o apóstolo Paulo levanta uma possibilidade absurda. Mais uma possibilidade que possivelmente estava circulando. Um assunto ou um tema que estava circulando entre os crentes de Roma. A possibilidade de um crente viver pecando para que Deus então o abençoe mais. E essa temática ela surgiu, possivelmente, fariseus, com a sua capacidade de distorcer a lei ou a palavra do Senhor, mas, de qualquer forma, de uma má interpretação do que vimos no finalzinho do capítulo 5, semana passada, dos versos 20 e 21, que diz lá: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Provavelmente, toda aquela riqueza que nós vimos no capítulo 5 foi ensinada, foi apresentada, eu creio que um bom grupo compreendeu e se alegrava nisso, mas aquelas pessoas, alguns de má fé, alguns por ignorância, e outros não convertidos ainda, tentando tirar proveito de oportunisticamente de um relacionamento com os cristãos daquele período, daquele momento. Uma série de circunstâncias pode ter surgido ou terem surgido para que se distorcesse tanto esse texto. O fato é que Deus não deu, nós vimos semana passada isso, Deus não deu a lei para derrotar o pecado. Olha, obedeça a lei que está tudo resolvido. Deus não entregou a lei para que, de alguma forma, pudéssemos reduzir as implicações do pecado. Mas nós vimos semana passada, e aqui eu reafirmo, que Deus nos deu a lei para que fique muito evidente o nosso pecado. Fique muito evidente que pecamos e não temos como negar isso. Porque o padrão moral de Deus, a lei moral de Deus, ela é por nós desobedecida miseravelmente. E quando Deus mostra o seu padrão, coloca o homem numa situação muito difícil. Na verdade, a lei deixou um problemaço para a humanidade, no que diz respeito a não ter como escapar da realidade do pecado e da condenação. Todo homem está sem Cristo. Por outro lado, a visibilidade dada ao pecado
pela lei, potencializou grandemente a graça de Deus, tornando a graça, então, disponível à humanidade condenada em Adão. E é isso que está sendo dito, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Onde abundou o pecado, revelado através da lei que aponta para o nosso pecado, nós encontramos a graça de Deus, que a obra de Cristo ela é muito maior do que a obra de Adão. Lembram disso? Mas, por outro lado, um fato inegável é que o pecado sempre procura usar o que é bom para promover o mal. Sempre, em qualquer tempo, em qualquer era. A circunstância pecaminosa, o ato pecaminoso, o pecador que promove ou que faz o pecado circular através de suas ações, desejos e vontades, tende a maquinar, a manipular as circunstâncias para que pecaminosamente a gente transforme o que é bom em um meio de praticar o mal. E a pergunta que o apóstolo Paulo fala aqui, faz no verso 1, ela ilustra exatamente isso. E a resposta que Paulo dá deixa muito claro que tem gente na igreja, em Roma, promovendo isso, promovendo essa ideia. E o fato é que isso também acontece em nossos dias. Não é um problema da igreja em Roma, não. É um problema do pecador. Também temos facilidade em encontrar situações semelhantes a essas em nossos dias. Não é incomum vermos pessoas crentes usando a graça recebida, o favor de Deus, as bênçãos espirituais, para promover pecado. Ô pastor, mas como é que pode isso? Pode sim. Quando a gente se apropria de mentiras sociais, aquelas mentiras que até no meio evangélico, dependendo do grau de comprometimento que esses grupos têm com a palavra de Deus, são bem aceitas. Mentiras porque temos a referência da verdade nas Escrituras. Mas são mentiras sociais. E nós nos apropriamos delas, tiramos benefícios delas, cultivamos essas mentiras sociais. Nós estamos fazendo exatamente o que Paulo está rejeitando aqui. A ideia aqui, o exemplo disso seria mais ou menos assim: bom, eu vou continuar fazendo ou cometendo aquele pecado, apesar de que na igreja de fulano pode, na igreja de fulano não pode, então eu vou continuar. Não está nem aí porque a Bíblia está dizendo. Apesar de saber lá no fundo da consciência que a palavra de Deus está na contramão do que eu estou fazendo, mas eu uso como álibi o outro que está pecando e parece que está tudo bem lá, a igreja está cheia, o pessoal parece que está feliz. Então a gente diz lá no nosso íntimo: eu vou continuar fazendo isso porque, olha, Deus está me abençoando. Apesar de eu estar mentindo, apesar de eu estar em adultério, apesar de eu estar manipulando, apesar de eu estar enganando, de eu estar fraudando, está dando certo. Então Deus está me abençoando. É possível isso que eu estou dizendo? Não deveria ser, mas é possível na prática. Não é? Infelizmente. Aí o apóstolo Paulo reage fortemente a essa situação que ele levanta nos versos 1 e 2, com uma indignação enorme. Eu imagino Paulo falando isso, levantando esse problema e respondendo: continuaremos ou continuamos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma! Eu imagino a cara do Paulão falando isso. Sua indignação, seu horror, sua decepção, depois de estar anunciando de forma tão completa a salvação, a obra de Cristo, a justificação, a beleza da obra de Cristo, superior à obra de Adão. E ainda assim surge esse tipo de comentário. Eu imagino a indignação dele. Como alguém pode usar essa abundância da graça como desculpa para praticar o pecado, para praticar o mal? Aí o apóstolo Paulo vai nos versos 3 a 11. Ele vai nos mostrar o que significa, o que representa a nossa união com Cristo. Ele vai dizer que a nossa união com Cristo ela requer um rompimento com o pecado. A nossa união com Cristo, nessa apresentação de Paulo, ele vai usar a figura do batismo como base para os argumentos que ele vai
que ele vai desenvolver no decorrer do texto. Eu queria que a gente relesse e queria que fizéssemos isso entre os irmãos. Por favor, fique de pé, leia 2 versículos 3 e 4, outro lê os 5 e 6, e vamos até o verso 11, só para a gente relembrar. Alguém, por favor, fique de pé, leia o 3, 4, outro já leia o 5, 6, vamos até o verso 11. O que vemos aqui nesses versos 3 a 11 é que, num primeiro momento, o apóstolo Paulo ele menciona o batismo como uma figura de linguagem, num primeiro momento, no sentido da própria palavra, do significado da palavra. A palavra batismo, ela significa, na sua tradução, no seu original, a ideia de imerso, de imersão. Então, aqui no primeiro momento, o apóstolo Paulo lida com essa expressão, ou com esta palavra batismo, no sentido que alguém está imerso, como, por exemplo, eu estou imerso no trabalho. O que significa isso? Estou completamente envolvido com aquela tarefa. Eu estou mergulhado naquela situação, a ponto de estar completamente ocupado, tomado pelaquela atividade. Então, no primeiro momento, essa é a aplicação que Paulo faz para o uso da palavra batismo. Mas sua intenção é, sem dúvida alguma, dizer que todas as pessoas, todos aqueles que confessam crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, foram imersos em Cristo Jesus. Estão completamente tomados por Cristo, envolvidos pela obra de Cristo, completamente imersos nas realidades que envolvem a pessoa de Cristo. E, obviamente, a pessoa, então, que está nesta condição, ela passa a estar identificada com Cristo em tudo, unida a Cristo de todas as maneiras. E daí, então, passamos para uma aplicação mais direta do uso da palavra batismo, no contexto evangélico, que é o batismo com ou em água, ou nas águas, como você quiser definir. Esse batismo na água, essa imersão em água, ela, sem dúvida alguma, aponta para essa realidade de que nós estamos completamente envolvidos por tudo que diz respeito à obra de Cristo em nosso favor. A sua morte e ressurreição fazem parte completa da vida do salvo em Cristo Jesus, porque ele está completamente imerso nas realidades que a obra de Cristo aponta. A ideia da identificação com Cristo é muito forte nas palavras do apóstolo Paulo. Essa profunda identificação, tanto com a morte quanto como a ressurreição. E o apóstolo Paulo continua afirmando que se nós formos unidos com Cristo, ou seja, se entregamos nossa vida a Jesus, se houve conversão em nossa vida, nós estamos completamente tomados por todos os efeitos que a morte e a ressurreição de Cristo apontam, né? E isso nos leva, a morte e a ressurreição de Cristo aponta para a nossa morte para o pecado e a nossa nova vida em Cristo Jesus. Há uma plenitude muito grande no nosso envolvimento, uma vez imersos na obra de Cristo. O batismo na água ou em água tem essa propriedade de trazer esta compreensão de que estamos completamente envolvidos, identificados, tomados pela obra de Cristo em nosso favor, e nós reagimos a isso como uma nova criatura
por isso, continuar pecando? Uma pessoa que está imerso em Cristo, continuar pecando ou no pecado? Concordam que é completamente incoerente com esta posição? Se nós estamos plenamente envolvidos com a obra de Cristo, que envolve a morte e a ressurreição de Cristo, isso nos identifica com a morte que tivemos para a velha criatura e a nossa nova vida em Cristo Jesus, se estamos envolvidos nisso através dessa simbologia que esta palavra propõe, nos dando uma prática dessa palavra muito efetiva, que é dessa identificação completa com Cristo, é completamente incompatível. Se isso já aconteceu na tua vida, é incompatível com continuarmos praticando o pecado sem o menor pudor. A morte e a ressurreição de Cristo finalizou uma era na nossa história. A morte e a ressurreição de Cristo fechou um capítulo horroroso da nossa vida, marcada pelo pecado, marcada por uma realidade destinada à morte eterna. A salvação, a obra de Cristo, precisa ter esta representatividade. Se nós estamos em Cristo, esta é uma realidade que está diante de nossos olhos todo dia, todo o tempo. Então, viver em pecado é totalmente incompatível com a obra de Cristo, a qual nos identificamos plenamente no batismo. Eu creio que até aqui os crentes lá de Roma, no primeiro século, nos dias do apóstolo Paulo, talvez nós também, muitos aqui, ou alguns, não compreendessem, não tinham compreendido ainda plenamente tudo o que tinha acontecido com eles após sua conversão. A conversão não é apenas uma mudança de direção, mas é uma mudança de direção fruto de estarmos completamente imersos na obra de Cristo que nos identifica com a sua morte e ressurreição, que aponta diretamente para a nossa morte da velha criatura e a nossa nova vida em Jesus Cristo. Eu creio que eles não entendiam isso completamente. Eu creio que muitos até então talvez não tivessem tido essa compreensão completa agora, e estão tendo agora. O problema é que agora a gente sabe. Como os crentes lá de Roma, agora eles também já sabiam. Como nós sabemos plenamente. Aí Paulo começa a requerer daqueles crentes uma atitude que corresponda a esse conhecimento, dessa verdade espiritual tão gloriosa, que tem que ter marcado a nossa história. Se isso aconteceu, sem dúvida alguma, esse capítulo horroroso da nossa vida, da prática pecaminosa, sem uma menor compreensão de quem estávamos ofendendo e a morte espiritual que nos tomava, tendo compreendido isso plenamente, Paulo requer dos crentes uma atitude que corresponda a esta compreensão. E aí surgem implicações práticas da nossa união com Cristo. Versos 12 a 14 diz assim, acompanhe na sua Bíblia. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos, nem ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Irmãos, se morremos e renascemos com Cristo, não devemos mais permitir que atitudes pecaminosas do que tínhamos antes de Cristo dominem ou nos escravize, usando a linguagem do apóstolo Paulo, que o pecado reine em nossos corpos mortais.
É interessante o tempo verbal que a palavra de Deus usa, que o apóstolo Paulo usa. A responsabilidade recai sobre nós. Nós somos capacitados por Deus a uma vida separada para Ele. Somos capacitados pelo seu Espírito para a santificação. Mas as decisões que nós temos que tomar em nossa vida para que possamos andar em conformidade com aquilo que cremos, essas decisões são nossas. A responsabilidade é nossa, a capacitação é do Senhor. Mas a responsabilidade é minha e tua. Então o apóstolo Paulo diz: não devemos mais permitir decisões pessoais. Que o pecado do qual eu fui liberto pela obra de Cristo, pela morte e ressurreição de Cristo, que eu tive uma plena identificação quando fui batizado em Cristo Jesus. Isso não pode mais dominar a minha vida. É o que Paulo quer dizer com nossos corpos mortais. É por isso que eu estou afirmando aqui no título da nossa mensagem que santificação não é uma coisa opcional para o crente no Senhor Jesus. Não é uma coisa oportunista, casual, interesseira, manipuladora. Porque essas são características dos fariseus ímpios, não nossas. Ou nossa. No primeiro momento, talvez uma afirmação como essa possa parecer algum tipo de imposição. Mas não é bem assim, não. Muitas pessoas na igreja, crentes, porque a santificação é para o crente, não é para o ímpio. É para o salvo em Jesus Cristo, que tem a compreensão do que aconteceu com ele. De onde foi tirado da morte e levado à condição de vivo em Cristo Jesus. Mas ainda assim, alguns crentes, quando acham ou quando julgam que parece uma imposição, uma coisa meio pesada, pastor, esse negócio de santificação. Alguns acham que, ou imaginam que a santificação seja algo parecido com aquela ideia que nós vemos em histórias de famílias, às vezes até ficções, mas que nós vamos ter alguma identificação com essa ilustração de uma mãe que faz o que ela faz com o seu filho, moleque, adolescente, correndo na rua o dia inteiro, brincando nas férias. Aí a mãe chega lá no finalzinho da tarde, diz assim: Joãozinho, vem pra dentro, garoto, vou botar a janta. É lá no Acre assim? É. Joãozinho, para, garoto, vem tomar banho para jantar. Aí o Joãozinho fica invocado. Poxa, o bicho começa a murmurar: tô brincando, mãe, não sei o que. Garoto, vem! Aí o menino tá brincando lá, todo sujo de terra, tal. A mãe chega, vai na rua, vai na calçada, tira o brinquedo dele. Eu já mandei você entrar. E toma, eu já passei por isso. Aí o moleque vai, a mãe vai lá, toma o brinquedo dele, que ele tanto gosta. Vai, garoto, já pro banho. Aí a mãe, pra judiar do garoto, entra no banheiro, pega o sabão de coco, uma bucha. Como é que você tá, menino? E esfrega o sabãozão e bucha e tira lá as caracas todas dele, né? Arranca, puxa tudo, o menino fica zangado, frustrado, porque a mãe interrompeu a brincadeira dele e ainda esfregou aquela bucha ardida com sabão de coco nele para tirar a sujeirada. Pois é, irmãos. A questão é que a gente lida com a santificação um pouco com essa ideia. Como uma coisa imposta, como uma coisa que acontece à nossa revelia, uma coisa que estraga os nossos prazeres, uma coisa forçosa, que eu tenho que me submeter, porque, afinal de contas, agora eu sou crente, né? Fazer o quê? Mas santificação não acontece à revelia da vontade, da decisão do crente, não. Ser santificado, sem dúvida, não é passar por um banho de emoção. Agora eu vou, e aquelas promessas vazias que a gente, quando sente aqueles arrepios gospel, gosta de fazer. Né?
De forma alguma. Santificação não é um trauma emocional, onde eu chorei, me acabei. Ninguém está sendo proibido de se alegrar no Senhor e derramar lágrimas aos pés de Cristo Jesus, humilhado diante da graça. Não tem problema nenhum você fazer isso. O problema é eu achar que isso resolveu todo o meu problema de santificação. Ou aquela euforia momentânea, né, que a gente tem de acordo com as circunstâncias, enfim. Santificação não é isso, não. Ser santificado é uma atitude consciente de agir corretamente, dignamente, diante da compreensão de tão grande salvação que eu recebi em Cristo Jesus, da compreensão de uma profunda identificação com a obra de Cristo que envolve a morte e a ressurreição, que envolve estar imerso nessas verdades espirituais que afetam de uma maneira determinante a minha mente, a minha vontade. E eu me movo na direção de uma vida que corresponda a esta obra esmagadoramente extraordinária de Deus em meu favor, porque eu quero. Algo consciente, algo constante, resultado de ter sido salvo unicamente pela graça em Cristo Jesus. Santificação é isso. Não é um momento isolado, é uma vida em Cristo. Por isso, então, o texto nos convoca, aqueles que foram batizados em Cristo Jesus, a colocar no lugar de continuar a oferecer seu corpo, os membros do nosso corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, em vez de deixar o nosso corpo servir aos prazeres da carne, às paixões enganosas. E quando eu vejo essa ligação como de instrumentos de iniquidade, eu vejo a manipulação de nós tentarmos botar Deus em nossa pecaminosidade, justificando alguma prática pecaminosa porque a igreja tal faz, a igreja fulano de tal faz, olha lá como está cheio, que bacana, que legal, e eu ignoro o que a palavra de Deus diz, é colocar o nosso corpo, entregar o nosso corpo à iniquidade. É usar essa mentira social, evangelicalizada, para justificar a nossa paixão enganosa e pecaminosa. No lugar disso, somos convocados a oferecer nossos corpos a Deus. Que uma vez identificados com Cristo, nós somos como aqueles que foram ressuscitados dos mortos. Você se sente um ressuscitado dos mortos? Porque é isso que nós estávamos antes de Cristo, mortos. Agora identificados com Cristo, na sua ressurreição, morte e ressurreição, nós também ressurgimos com Cristo. Então somos convocados a oferecer a Deus a nossa vida, nossas atitudes, nossa vontade, o nosso ânimo, como aqueles que foram ressuscitados dos mortos. É isso, irmãos, que nós temos entendido da nossa salvação. É isso que o perdão de pecados dado por Deus através de Cristo tem significado em tua vida? Ou estamos entre aqueles que usam a bênção de Deus, da vida, de estarmos ouvindo a palavra do Senhor, do ambiente fraterno da fé em Cristo Jesus, apenas para promover o mal, a carnalidade, para dizer para os outros que sou crente, porque dá um certo status, lá da Igreja Batista, de onde você quiser ser, mas a minha prática ser completamente um oferecimento da minha vida à iniquidade. Você ressuscitou, amado, com Cristo Jesus da morte? Você precisa responder esta pergunta. Caso contrário, você vai achar tudo muito legal essa noite, mas pouco tem a ver isso com a tua vida. Santificação passa apenas a ser um conceito teológico interessante que você aprendeu, mas não vai fazer tanta diferença. Principalmente à luz do verso 14. O verso 14 nos diz que nós não estamos debaixo da lei. Aqueles que oferecem seus corpos a Deus como aqueles que foram ressuscitados dos mortos, o apóstolo Paulo diz no verso 14 que nós não estamos mais debaixo da lei,
mas nós estamos debaixo da graça. O apóstolo Paulo, em momento nenhum, está dizendo que a lei moral de Deus foi abolida, que a lei de Deus foi anulada. Mesmo o apóstolo Paulo, no capítulo 7, verso 12, em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 8, ele diz que a lei de Deus é santa, justa e boa, perfeita, como Deus é santo, justo e bom. Mas o papel da lei, como nós já falamos, é realçar o pecado do homem, tendo como referência absoluta o padrão moral de Deus. Depois você dá uma olhadinha, vamos ver mais à frente nas mensagens por vir, mas capítulo 7, versos 7 a 11, fala isso bem claramente. Então, o que nos é dito aqui no verso 14 é que o crente em Cristo Jesus, aquele que compreende as realidades que envolvem a sua salvação, não está debaixo da lei como uma condição para ser aceito por Deus. A lei não nos foi dada como uma condição para sermos salvos. A lei nos foi dada como uma maneira de olhar para nós e ver, Senhor, estou perdido. Então o apóstolo Paulo completa esse pensamento dizendo que o crente no Senhor Jesus, ele está debaixo da graça. E essa graça, esse favor que nós não merecemos, que é o perdão de pecados, a nova vida em Cristo Jesus, é isso que nos identifica com Cristo. Por quê? Porque Cristo cumpriu a lei que nós não poderíamos cumprir. Cristo cumpriu plenamente a lei de Deus, o padrão moral de Deus foi plenamente cumprido quando Cristo foi à cruz e morreu pelo nosso pecado, pela nossa culpa. Então a lei não foi abolida, a lei foi cumprida. Porque eu e você fomos perdoados pela graça de Deus. Amém? Isso tem que nos chocar, santamente chocar. E nos fazer pensar se realmente nós estamos oferecendo nossos corpos, nossa vida à iniquidade, ou estamos oferecendo a nossa vida, os nossos corpos, a Deus como aqueles que foram ressuscitados dos mortos. Você precisa responder essa pergunta. Eu quero terminar com 3 aplicações bem objetivas sobre o que nós já falamos aqui. Primeira aplicação é a seguinte: o pecado ele nunca compensa. Eu vou pecar mais para ser mais abençoado. Não entra nessa conversa não, porque não é isso que a Bíblia diz. Nosso texto nos lembra que o grande impacto que o pecado de Adão teve sobre a humanidade em particular foi a condenação, a separação de Deus, a morte espiritual. O ser humano chegou ao ponto de tão separado de Deus que ele conjectura que pode transformar a graça de Deus em uma licença para pecar. Por incrível que pareça. O fato é que o pecado ele cega o incrédulo, não tenha dúvida. Uma frase que eu digo há muito tempo, né? Que o pecado cega o entendimento. Não há a menor dúvida. A questão é que o pecado não cega só a mente do incrédulo. O pecado também distorce a visão do crente distraído. Incrível como nós conseguimos, diante de verdades que nós não negamos, na maioria aqui do que foi dito. Incrível como nós conseguimos ser crentes distraídos. Como as coisas tiram a nossa atenção das verdades espirituais, as quais nós confessamos que cremos, mas com tanta facilidade entregamos algumas práticas da nossa vida à iniquidade, como se nada tivesse sido feito pelo meu pecado até agora. Crentes distraídos se tornam omissos e inúteis. Então o pecado nunca compensa. Uma outra realidade, melhor, e ainda completo, né, que o pecado não aumenta a graça, muito pelo contrário, o pecado ele aumenta o abismo.
entre nós e Deus. Uma outra aplicação prática que vimos. A cruz de Jesus Cristo, o que Cristo fez por nós na cruz, é a nossa motivação para que tenhamos uma mudança de conduta, de postura. Aquilo que a Bíblia chama de santificação. O que Cristo fez por nós. O que nós vimos aqui no texto do verso 1 ao 14, ou dos versos 1 ao 14, nós vemos que os crentes estão unidos a Cristo, tanto na sua morte como na sua ressurreição. Isso fica absolutamente claro no Evangelho, porque o Evangelho de Cristo Jesus, ele requer de nós uma conduta diferente, uma postura diferente. Se formos salvos, batizados, estamos imersos na obra de Cristo por nós e plenamente identificados com Cristo, este Evangelho que Paulo anunciou, que aponta para esta realidade espiritual, requer de nós uma postura, uma conduta diferente, conformada aos padrões de Deus e não os do mundo. O fato é que a santificação, ela é a marca daqueles que já foram justificados. É um sinal visível daqueles que já foram justificados pela graça de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, Deus não salvou o injusto, o não merecedor da salvação, como eu e você, para que a gente continue simplesmente em condutas pecaminosas, como se isso não ofendesse a Deus. Mas Deus, sem dúvida alguma, nos salvou para que a justiça dele, de Deus, que foi manifesta em Cristo Jesus, morrendo por pecadores que não mereciam a salvação, mas a graça de Deus nos alcançou, nos mostrou o nosso pecado, nos levou ao arrependimento e nós partimos para uma vida que revela essa justiça de Deus, este amor de Deus, esse inexplicável padrão de Deus de agir em favor do pecador. Isso precisa ser visto em nós, que já fomos alcançados por graça tão maravilhosa. E, finalmente, a conversão é uma mudança radical. Ah, não, pastor, eu sou convertido, mas é 1/4. Eu estou assim. Aí amanhã eu estou assim, e depois me envolvo com umas coisinhas aqui e ali, eu volto um pouquinho para cá. Daqui a uns 20 anos, pastor, eu faço a volta inteira. Aí eu completo a conversão. Não sei onde você ouviu isso, mas tem muita gente ouvindo coisas semelhantes. Mas não está tirando da Bíblia, não. Está tirando do conceito de algum grupo aí que se identifica como evangélico, mas não do evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Porque a conversão é uma mudança radical, sim. Cristo não morreu só um pouquinho na cruz pelos pecadores. Cristo morreu totalmente na cruz por pecadores. Nós não somos só um pouquinho pecadores. É como, vocês já me ouviram falar sobre isso. Quer ver? Só para a gente lembrar. A água está limpinha, né? Está limpinha. Muito boa. Mas depois de falar isso tudo. Agora faz o seguinte, eu vou pegar aqui, ó. Vocês já me ouviram fazer isso, vou fazer de novo. Vou pegar um conta-gota aqui. Vou botar só uma gotinha de esgoto. Pluque. Continua branquinha. Paulão, toma uma aguinha branquinha, limpinha e gostosa. Como ela está branca, está bonita? Não quer não? Por quê? Está o quê? Está contaminada. Eu não fico só um pouquinho sujo pelo pecado. Eu fico completamente sujo pelo pecado. Mesmo que eu não veja claramente, eu não quero mais essa água. Porque ela está com esgoto. Quando a gente se suja na sujeira do cachorro lá que vocês vão limpar, quem tem cachorro, graças a Deus eu não tenho. O bicho, aqueles grandões, então, fazem aquela coisa bonita, né? Aí tu vai lá, cheio de dedo, mas tu se atrapalha e mete o mãozão lá, só um dedinho naquela coisa fedorenta. Você se sente o quê? Inteiro? Sujo. Não, estou limpinho, só estou com um pouquinho de cocô de cachorro aqui na mão, só um pouquinho de cocô. Mas o resto está limpinho. Ninguém faz isso, né? Dá vontade de tomar um banho inteiro, não dá?
Ninguém é só um pouquinho sujo pelo pecado. O pecado nos detona. Nós precisamos cuidar diariamente para não voltar a praticar aqueles pecados que anteriormente nos escravizavam. Não dá para ficar só um pouquinho sujo com o pecado. Você se lameia inteiro. Precisamos vigiar, e a forma de vigiar é buscando essa vida comprometida com esse novo nascimento que recebemos em Jesus Cristo. O nome disso é santificação. Não fomos salvos pela graça de Deus para encontrar uma vaguinha para Deus na nossa agenda. Não fomos salvos pela graça para isso. Muito pelo contrário. A conversão ela é um novo nascimento gerado em Deus que rasga a nossa agenda e coloca a nossa vida em conformidade com a agenda de Deus. Esse negócio de ter entregue o coração a Jesus, a Cristo e a obra salvadora e começar a dizer, Senhor, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. Então não me pede isso aqui não, porque isso aqui não dá. Isso aqui eu já faço há muito tempo, Senhor. Não fomos salvos para colocar os critérios da nossa salvação. Ó Deus, a minha agenda diz que eu faço isso aqui, ó. Eu vou te colocar naquilo que dá aqui para mim. Nós fomos salvos pela graça, removidos do estado de mortos em pecado, identificados com a morte de Cristo. E nos foi dada uma nova vida, porque Cristo também ressurgiu dentre os mortos. Aquele que foi salvo pela obra de Cristo Jesus, foi batizado em Cristo Jesus, está plenamente identificado com a sua morte e com a sua ressurreição. Já morreu uma vez para o pecado e agora nasceu para uma nova vida em Jesus Cristo. Logo, o Senhor nos conduz, nos leva naturalmente para uma conformidade com a agenda de Deus e a nossa é rasgada. É esse o evangelho que o apóstolo Paulo pregou. E é por isso que nós precisamos compreender que santificação não é uma imposição. E também não é uma opção. Santificação é o resultado natural de uma vida conformada com a agenda de Deus. É um prazer natural daquele que foi salvo em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Bondoso e amado Deus, muitíssimo obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado. Quanta paciência da Tua parte, ó Deus, em nos fazer lembrar do que significa a nossa salvação. Quanta paciência da Tua parte, ó Deus, em nos fazer lembrar que santificação não é uma opção. Santificação é um prazer natural daqueles que foram alcançados pela graça. Ó Deus, se havia alguém aqui que já não estava mais compreendendo essas verdades, santificação estava sendo algo impositivo, estava sendo algo que não estava lhe dando prazer, porque perdeu a compreensão do que significa a sua salvação. Eu peço em nome de Jesus que suas mentes tenham sido abertas, ó Pai, para que possamos nos alegrar imensamente na obra de Cristo em nosso favor, nessa identificação gloriosa que devemos ter com Cristo se formos salvos. Devemos ter na sua morte e na sua ressurreição. Porque se temos essa identificação com Cristo, nós também já morremos para o mundo e nascemos para Deus. Ó Deus, esta realidade precisa afetar as nossas decisões de maneira que a Tua justiça seja vista em nós. Ajuda-nos a reconhecer, ó Deus, não somente o nosso pecado, mas a dimensão da obra salvadora de Jesus. Se há alguém aqui, ó Pai, que ainda não tinha compreendido que é pecador, pecador ao ponto, ó Deus, e não um pouquinho só pecador. Nós somos pecadores porque pecamos, não porque pecamos um pouquinho ou um montão. E foi para pecadores, ó Pai, nesse estado de podridão, que Jesus veio morrer na cruz, para que tenhamos esses pecados perdoados e uma nova vida em Jesus Cristo.
Eu peço que teu Espírito, ó Pai, convença aquele que está aqui sem até então ter tido um encontro real com Jesus, que haja o convencimento do pecado e a alegria de uma nova vida, essa remoção da morte para a vida que o teu Espírito Santo faz na vida daqueles que creem no Senhor. Que haja salvação nesta noite, eu peço ao Senhor. Santifica-nos, ó Deus, na tua palavra, na tua vontade. Que possamos nos alegrar a cada dia com esta identificação com Cristo Jesus. Que a alegria do Senhor seja constantemente a nossa força. Eu te peço, ó Pai, pela vida de cada querido aqui. Peço em nome de Jesus que o Senhor nos leve em segurança para casa. Peço que o Senhor conduza a nossa semana, ó Pai, debaixo da tua proteção, direção, da tua provisão, da tua misericórdia, da tua graça. O Senhor conhece os tantos desafios, ó Deus, que já começam talvez hoje ainda chegando em casa, amanhã logo cedo. Dá-nos, ó Pai, total confiança e dependência no Senhor. Dá-nos coragem, ó Pai, para tomar as atitudes que nos desafiam. Dá-nos sabedoria, ó Pai, para agirmos corretamente em nossas diversas, ó Pai, situações que passamos. Ajuda-nos a te honrar em tudo que fazemos. Sê com os enfermos, ó Pai, em nome de Jesus. Socorre, ó Pai, Heitor lá, nessa recuperação agora dessa virose, ajudando também Jean, Patrícia, a terem sabedoria, a lidar com o processo. Ó Deus, pedimos pelo Pedro, também na sua enfermidade, recuperação do Davi, Ritinho, ó Deus. Ó Pai querido, tem misericórdia dos nossos enfermos, restaura-os, ó Pai, eu te peço. Ó Deus, os desafios de trabalho eu peço em nome de Jesus. Seja aqueles que empregam, sejam aqueles que são empregados. Ó Deus, dá sabedoria, dá discernimento, os desafios são tão grandes, ó Pai. Que a gente tenha os recursos, que tenha sabedoria para parar, para andar, enfim, ó Pai. Ensina-nos a lidar com tudo isso. Ser com os governantes do nosso país, ó Pai, que haja honestidade, que haja sensibilidade, ó Pai, de irem na direção do povo. Ó Deus querido, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor a tua provisão para todas essas coisas. Pedimos a fé que vem do Senhor para confiar nos teus cuidados de forma completamente dependente. Assim eu te peço, ó Pai, muito agradecido por cada um aqui. No nome santo de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe. Podem sentar-se. Tenha seu tempo de oração.